Pronto, agora vai funcionar, viu? Vamos lá, vou chamar minha convidada, a Alice, que estava em uma outra live. Por isso que eu tive que fazer novamente, tá, gente? Deixa eu aqui pegar, só um minuto. Oi, gente! Oi, Carlos! A gente tá no nosso time, tô vendo. Pera aí. Olha lá que bonitinho, todo mundo. Ai, gente, obrigada! A nossa... Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Pronto. Oi? Olá, querida! Ai, que bom, a internet está funcionando aqui, tô te vendo. Eu acho que era sua... Eu acho que era a outra pessoa que tava com uma conexão ruim lá na outra live. Nossa, eu não estava vendo, aí eu falei, gente, agora eu tô te vendo, tô te escutando, tá tudo bem. Então tá, gente. Convidei... Olha, a gente vai começar agora. Eu tenho 3 perguntas maravilhosas. Eu só queria que você falasse o que você faz, o que você gosta, e vamos conversar sobre autonomia. Ok, então, Cristiane, prazer estar aqui hoje, né? Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz com o seu contato. Falei desde o princípio o quanto você é elegante. Eu falei, gente, que mulher elegante, assim, muito grata, assim, desde o princípio, assim. Então, assim, muito obrigada pela acolhida, pela conversa. Então, acho que enfim, foi muito bacana. Eu sou a Alice, eu sou psicóloga, eu sou professora de psicologia, sou terapeuta sistêmica individual de casal e família. E é isso, assim, eu acho, basicamente. Fiz meu mestrado em psicologia na UFMG entre 2014 e 2016 e atualmente eu sou professora de psicologia da UFG aqui em Goiás. E E tem um aí? Instagram muito bom, para quem quiser. Não, ele é muito bom, tá de parabéns. Vamos Obrigada. lá, Alice. A gente tem 3 perguntas que vão nortear o nosso fluxo. Você é a grande convidada aqui, então vou te dar sempre a palavra, tá? A Ok. primeira pergunta que eu achei muito boa é: como desenvolver a autonomia dos nossos filhos? Bah! E depois eu vou continuando. Ok. A pergunta, né? Quando a pessoa descobrir assim, a pílula mágica pode vender, vai ficar milionário, né? Porque assim, Nossa, não é? eu ia comprar 10. É a pergunta, né, que todo mundo sempre anseia. Mas assim, claro que a gente pode pensar em possibilidades. Eu acho que, primeiro, o que a gente está chamando de autonomia? Acho que a primeira coisa a gente tem que pensar o que a gente está chamando de autonomia. E pensar também como que nós aprendemos a entender o que são processos de autonomia na nossa vida. Porque a gente não vive sozinho, a gente não nasce no vácuo, a gente também né, se desenvolve enquanto pai, enquanto mãe. Formas que a gente vai aprendendo também sobre o que a gente entende de autonomia. Porque muitas vezes, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a tendência de alguns pais, algumas mães, é achar que você está dando o melhor para o seu filho, desenvolvendo o melhor dele, às vezes dando as coisas para ele. Às vezes seu filho está querendo alcançar alguma coisa, você vai lá e dá para ele. Fala assim, aqui, ó, você não está conseguindo? Deixa eu dar para você. E aí Uhum. você acha que você está dando o seu melhor, porque você às vezes está dando mesmo o seu melhor. Mas o que eu estou ensinando? Bem-vinda ao meu mundo, viu? Você Eu tinha... tenho certeza que muita mãe tá me vendo. É assim mesmo, a gente faz isso. Mas a gente, né, sei lá o que dá na gente. Muitas vezes é um instinto de proteção mesmo, um movimento de proteção, né? De que você, de alguma forma, você está querendo ajudar, né? Você fala, não, deixa que eu te ajudo. É. E aí, o que acontece? Que mensagem que eu tô passando para aquela criança? O que eu tô comunicando para ela? E aí, gente, só fazendo um parênteses, aqui não é lugar para a gente julgar, endemonizar pai e mãe, né? Pelo contrário, é para a gente pensar junto assim, porque ninguém é perfeito, somos sujeitos cheios de falhas, a gente está errando o tempo todo, aprendendo o tempo todo, e é isso aí. Mas para a gente pensar que quando eu faço isso para a criança, quando eu dou tudo para a criança, ou quando eu não deixo a criança também ir exercitando a descoberta,
Porque as crianças são extremamente curiosas, as crianças querem aprender, elas querem conhecer o mundo. Tanto que se você chegar numa escola, tipo assim, você pega jardim da infância ali, os primeiros anos, 3, 4 anos de idade, 2 anos de idade, você pega uma sala cheia de criancinhas de 2, 3 anos de idade, todo mundo conversando, falando, se expressando, não, né? Terrível. Agora, quando você chega numa sala de ensino médio, quando você chega ali com seus 16, 17 anos, a sala já está todo mundo calado, as pessoas estão com medo de perguntar, as pessoas estão com medo de tudo, as pessoas já entram assim num movimento de extremo distanciamento, né? Elas começam a se ver como competidoras, não como colaboradoras de processos. E aí, o que isso tem a ver com a autonomia? Porque quanto mais eu promovo uma educação emancipatória, libertadora, maiores as chances de eu desenvolver uma criança, um adolescente, um adulto que consegue mediar aquilo que está sendo demandado dele e aquilo que ele também dá conta de dar para o meio. Assim, eu consigo desenvolver processos mais humanizados dessa criança. Tem uma pesquisa que o Kurt Lewin fez, que é um psicólogo, pesquisador, que ele fez nos anos 1930, 1940, um experimento que ele fez nas escolas. Ele desenvolveu com professores e alunos uma que tinha um modelo autoritário, né? Um modelo bem autocentrado, que o professor sabia e os alunos não sabiam nada. Um outro modelo que era o laissez-faire, né? Que no francês, traduzindo, seria o viva e deixe viver, assim, que deixava os meninos tudo solto. Faz tarefa se você quiser, faz como você bem entender. E um outro modelo, que era o modelo democrático, que era um modelo onde a gente descobria juntos e juntas o que a gente vai fazer. Então, temos uma tarefa. Como podemos fazer essa tarefa? Joãozinho, dá sua opinião. Como que você acha? Como que você resolveria esse problema? Porque daí a gente entra num lugar, e aí o que ele percebeu nessa pesquisa é que as crianças que se desenvolviam dessa forma, elas conseguiam se tornar muito mais autônomas, conseguiam entender muito melhor sobre os seus processos, sobre os seus sentimentos, sobre as emoções. E agora, quando era no modelo autoritário, as crianças desenvolviam muita ansiedade, muito medo, ficavam extremamente receosas, com medo de não conseguirem, medo de não serem boas o suficientes. E no laissez-faire, as pessoas ficavam muito agressivas, porque elas ficavam muitas vezes sem saber. E aí elas, mas e aí, o que eu faço? E aí ele viu uma agressividade acentuada, um certo rompante nas crianças. Sabe o quando você fala sobre isso, eu fico pensando no que eu enxergo, né, nos nossos pares. As pessoas têm muito medo de serem muito permissivas. E aí elas vão para um outro polo, que é o do autoritarismo. E esse autoritarismo, ele tem reflexos, né? Ali no primeiro momento, a gente vê crianças mais obedientes. Mas quem serão esses adultos? Eu queria que você falasse sobre isso. Quem serão esses adultos que hoje, numa educação autoritária, e aí a gente vai falar sobre a outra, né? Que a gente está no outro polo de tirar a autonomia, mas quem serão esses adultos? Sim, eu até tinha comentado com você que tem uma teoria que eu gosto muito. Na hora, depois eu até falei, gente, eu falei com a Cristiane na hora, eu falei teoria do vínculo, é teoria do apego. Tá. Eu falei. Não tem problema, foi erro meu mesmo. Eu, na correria, falei, não, teoria do vínculo. Mas, na verdade, a teoria do apego. Porque tem uma teoria do vínculo, que é do Pichon Rivière, que é um psicanalista também. E tem a teoria do apego, que é a teoria do Bowlby, que também é um psicanalista britânico. E aí, o que ele fala nessa teoria do apego? Ou a teoria também tem um outro nome, que são os modelos de apego, né? Que a gente tem. Ele vai dizer, basicamente, que quando a gente é criança, a gente vai desenvolvendo modos de apego. Os nossos primeiros vínculos. E ele vai falar de 4 modelos de apego. Ele vai falar do modelo de apego seguro, o modelo de apego inseguro, ou aquele que é ambivalente, ou ansioso. O modelo de apego inseguro evitativo e o modelo de apego desorganizado. Então, esses 4 modelos, basicamente, ele desenvolveu essa teoria lá nos anos 1950, na Inglaterra, a partir de algumas pesquisas que ele foi observando a importância de observar os primeiros vínculos da criança com os seus responsáveis. Na época, o Bowlby falou muito da mãe. Muito da mãe. Aí depois ele foi muito criticado, muita gente falou, olha, Bowlby, né, assim,
vamos substituir mãe por responsáveis. Então, assim, já fazendo a crítica, né? Já pegando por um lado da questão de quem é o responsável, ou a figura que vai cuidar dessa criança, mas a forma como essa criança, a importância do apego na vida dessa criança. O que ele vai perceber é que um apego seguro vai desenvolver adultos seguros de si, seguros muito mais autônomos e autônomas, muito mais tranquilos na hora de se relacionar. E geralmente, como é que faz, digamos assim, né, entre aspas, esse apego seguro? Geralmente são contextos nutritivos, contextos onde a criança se sente respeitada, se sente escutada, se sente amada, né? Se sente respeitada nas suas vontades, nos seus desejos. Então, quando eu consigo desenvolver ambientes onde ela consiga crescer sendo escutada, e aí isso a questão da comunicação não violenta, da educação não violenta, é fantástico para a gente entender o que a gente está falando. Eu vi que você fez uma live com a maravilhosa, com a Elisama. Elisama, fantástica, justamente porque se a gente consegue promover diálogos, não é conversa do eu já pressuponho que você sabe. Quando eu paro para te escutar, aí sim eu consigo desenvolver uma segurança nessa criança. Porque muitas vezes a gente subestima a criança só porque ela ainda não tem aparatos, os aparatos cognitivos de um adulto. Porque então a criança vai passar, né, pelo desenvolvimento pré-operatório, operatório concreto, operatório formal, até chegar no operatório abstrato. E às vezes a gente acha que, porque ela talvez não tenha os mesmos recursos linguísticos, ela não sabe o que ela está fazendo, ela não sabe o que ela está falando. E eu simplesmente ignoro o que a criança está me falando, a informação que ela está me passando. Ela vai falar do jeito dela, às vezes vai ser no choro, às vezes vai ser na brincadeira. Ela vai me comunicar alguma coisa. Eu preciso estar atento para escutar, não com o ouvido do adulto, de olhar e falar assim, porque ela não sabe o que ela está falando. Escuta essa criança, veja o que ela tem para te dizer. Porque aí, quando ela fala para você, você consegue promover nela um movimento de aceitação, de que ela se sente gente, de que ela se sente pessoa, que ela se sente cuidada. E isso faz muita diferença. E aí, ele vai... Aí, só para falar um pouquinho do apego inseguro, ansioso e ambivalente, muitas vezes o ambivalente, o ansioso, o inseguro, muitas vezes eles crescem em ambientes extremamente cheios de negligência, né? São aqueles afetos negligenciados, muitas vezes, onde você aprende aquilo que a gente chama de duplo vínculo. Você sabe mais ou menos o que é duplo vínculo? Eu não sei. Não? Tá. Não. Então, só comentar o que é a teoria do duplo vínculo, que também é uma teoria que eu gosto muito, que acontece demais na infância da gente. E eu vou colocar da gente porque todas e todos nós já passamos provavelmente por isso, principalmente, né, assim, as pessoas dos anos passados, anos 80, 90, que é antes do ECA também, né, assim, que tinha uma noção de que a gente aprende na paulada, que a gente aprende no chinelo, na vara, concepções muito equivocadas. Por quê? Porque que mensagem, a teoria do duplo vínculo vai falar o quê? Por exemplo, como é que eu espero que uma criança se acalme enquanto eu grito com ela? Às vezes eu vejo uma criança e começa a gritar, falo, pelo amor de Deus, para de fazer bagunça. Ou então eu viro para a criança e falo assim, eu tô batendo em você porque eu te amo. Eu tô fazendo o melhor para você, você não faz ideia. Eu te tirei de uma fria, minha filha. Que mensagem que eu tô passando para essa criança? Uma mensagem totalmente paradoxal. Você tá me batendo porque você me ama? Ou você tá gritando comigo enquanto você tá pedindo para eu ficar calma? Não tô entendendo. Percebe que são sinais muito confusos e a criança ainda não tem o raciocínio abstrato para entender o que está acontecendo. Ela acha que a culpa é dela. Ela acha que ela realmente foi péssima, que de fato ela não merece o amor desse pai e dessa mãe, ela tem que apanhar mesmo, ela realmente é uma criança muito problemática e ela começa a achar que ela é tudo aquilo. E aí, essa teoria do duplo vínculo mostra que muitas vezes os adultos que crescem em relações duplo vinculares, às vezes são aquelas pessoas que vão, muitas vezes pode, né, gente? Não é uma regra, mas podem desenvolver relações muito abusivas na vida, muito tóxicas, demoram às vezes para perceber que estão em relações tóxicas, muitas vezes chegam com um discurso, né, de falar assim, nossa, mas ele me ama,
ele me ama. Ele me bate, mas ele me ama. E o quanto que isso é sofrido, porque isso causa sofrimento, né? E aí, ainda adulto, ainda tem que escutar coisas bárbaras, como, mas tá com ele porque quer, né? Assim. E aí, de novo, tem seu sofrimento deslegitimado. De novo, tem sua dor silenciada. Então, assim, como que a gente não cuida das crianças e depois, mesmo adultos, às vezes a gente não cuida dos adultos. Mas esse é o terceiro, esse é o segundo e tem um terceiro, né? Porque na hora que eu tava falando desse apego inseguro, eu peguei a teoria do duplo vínculo também, porque tem muita relação com esse apego inseguro. Porque eu acho que para eu ser amada, para eu ser amado, eu preciso fazer muitas concessões. Eu nunca vou ser amada como eu sou. Eu não posso ser amada do jeito que eu sou. Eu vou precisar sofrer. E aí eu associo amor com sofrimento. E amor não é sofrimento. Amor não é dor. Não é. A gente, aqui na Filhos, assim, eu tenho certeza que se eu colocasse, assim, as mães falando, todo mundo tem, assim, né? Eu vou falar por mim. Eu tenho super boa intenção, estudo, leio, mas às vezes, o meu irmão sempre fala, né, o que está aqui do meu lado, sempre fala que eu sou uma pessoa que tende a ser muito super protetora e que, às vezes, eu tiro a chance da minha filha acertar, ou tentar, ou falar, se expressar. E eu faço com as maiores boas intenções. Qual que é a consequência de eu tirar essa autonomia da minha Vavá? Vamos pensar assim. Vou falar de mim, que é mais fácil. Sim. Bom, a gente pode pensar aí em possibilidades de muitas possibilidades, tá? Claro que é importante a gente lembrar que não é regra. Sim. E não é receita, digamos assim. Mas possibilidades, muitas vezes, crianças que crescem com mães ou pais super protetores podem se sentir extremamente inseguros, muitas vezes, na hora de tentar alguma coisa, dificuldade de tomar iniciativa, porque eles sempre esperam que alguém vá resolver para eles o problema. Então, eles já estão sempre ali, tá? E aí, né? E aí, muitas vezes, isso pode acarretar nisso. E aí, quando a gente... E é muito difícil mesmo, né, Cristiane? Eu acho que, assim, a gente é humano, igual você tinha brincado, eu achei o máximo você falar assim, como educar filhos perfeitos. Não temos, né? Assim, como... achei o máximo. Porque, de fato, educar é falhar, né? E eu acho que tirar esse lugar de uma altíssima expectativa também de que os pais, eles têm que ser pais perfeitos, né? Porque aí também muitas vezes é uma ansiedade da mãe de querer ser perfeita. Sim, sim. Eu sempre falo que quando a gente cria filhos, a gente primeiro precisa se olhar para dentro para a gente poder reconhecer o que a gente pode fazer nessa relação de dois serzinhos. Posso fazer uma pergunta que está na listinha? Claro. Tem uma mãe que me falou assim, tá bom, eu sei que eu sou super protetora, o que pensar na hora? Vamos pensar que a gente está falando de uma psicóloga comportamental, que eu sei que você não é. Mas vamos imaginar que seja. Aí a gente está lá na hora, pois eu não posso fazer isso, eu não posso fazer. O que eu tenho que pensar? Sabe? Sei lá, quais são as informações que eu preciso para, na hora H, qual é o meu gatilho para eu não fazer isso? Quer dizer, que me force a não fazer isso, né? Sim. Claro que se a gente fosse parar para pensar de forma profunda, a gente teria que ver muitas coisas aí, né? Assim, mas pensando de forma assim, dicas, né? Se a gente pudesse dar dicas, seria primeiro, observe como que foi o seu dia, como que você está naquele momento, porque muitas vezes quando a cabeça da gente está muito barulhenta, a gente está muito estressado, porque as coisas do nosso dia a dia nos atropelam, a gente realmente fica às vezes muito esgotada com a quantidade de serviço. Porque a vida dos adultos é uma vida de compromisso. Conta para pagar, tem que acordar cedo, tem que colocar a criança para dormir, tem que cuidar às vezes do marido, tem que não sei o quê. Toda essa loucura, né, da vida cotidiana. E aí, muitas vezes, as mulheres... Isso, eu vou colocar as mulheres, porque geralmente é mais sublinhado nas mulheres. Não que seja da natureza, né? Eu não gosto dessas perspectivas, não. Mas culturalmente falando, as mulheres muitas vezes ficam, se sentem mais nesse lugar. Numa construção social. E aí observar como que você está para que você não desconte na criança
uma aflição, uma questão que é sua, porque você não está bem naquele momento. E recorrer sempre ao, né, na hora que você quiser gritar ou falar assim, ou gritar não, no caso você perguntou sobre proteger, né? Que você está querendo proteger a criança, olhar e falar assim, bom, o que eu estou tirando dela? Faça perguntas para você mesma. O que eu estou querendo aqui quando eu tiro a possibilidade dela, por exemplo, de poder brincar no parquinho com as crianças, porque eu tenho medo dela escorregar no escorregador, porque se ela escorregar no escorregador, pronto. Ou pula-pula, né? O tal do pula-pula também é um terror na vida das mães e dos pais. Que mostram, tem várias pesquisas mostrando, né, que o pula-pula, a quantidade de acidentes que tem, e não sei o quê, uma história assim, né? E aí eu proíbo essa criança, por exemplo, de brincar e de poder promover a descoberta da criança. Então, eu acho que treinar um comportamento onde você consiga se perceber e olhar e falar por que eu tô querendo toda hora puxar essa criança? Assim, o que está fazendo com que eu me comporte dessa forma que eu não permita que ela se desenvolva em toda a sua integralidade, em toda a sua autonomia. Então, eu acho que um treino mesmo de observação e de mudança, onde você consiga olhar melhor para o seu filho e para sua filha e quebrar também as expectativas, né? Assim, daquilo, porque muitas vezes a gente vai na fantasia, né? Porque a gente quer que o nosso filho seja igual a gente. Eu vou só acrescentar um exemplo que acontece aqui, porque eu sou de reforço escolar. Há um medo que a gente tem, às vezes, de não permitir que os nossos filhos passem por uma semana de prova sem a gente estar estudando com eles. Então, é muito importante no dever de casa. Por que é tão importante que o seu filho faça e você não pode corrigir tudo? Esse dever precisa ir incompleto, enfim. Esses são exemplos diários aqui. Perfeito, Cristiane, perfeito, porque a criança ela precisa começar a assumir responsabilidades. E se você faz o dever para ela, você está, digamos, tirando a responsabilidade dela e dizendo, e também às vezes até produzindo uma ideia de que ela não dá conta, de que ela é incapaz. É isso. Sim. E aí uma coisa é você às vezes ajudar, atuar como mediadora, né? Como mediadora, como alguém que pergunta, por exemplo, uma criança que às vezes tem dificuldade mesmo em algumas disciplinas e tal, você ajudá-la a compreender da onde que vem a dificuldade, o que está acontecendo, promover aquilo que o Vygotsky vai chamar de zona de desenvolvimento proximal, que ele vai dizer que a gente tem um processo, né, de desenvolvimento da criança, onde a gente tem aí as questões cognitivas, as questões psicomotoras, que a gente vai nascer, digamos assim, com um aparato, né? Com algumas coisas que às vezes que são nossas. A gente tem a potência para desenvolver isso. E aí, às vezes, a gente nivela quase que por baixo, assim. A gente fala, não, mas só até aqui tá bom. Ele fala, não, mas a gente tem que estimular o pensamento, estimular a reflexão, estimular a crítica, estimular o questionamento. Porque aí sim a gente vai desenvolver pessoas capazes de entender os problemas mais complexos, de desenvolver autonomia nos relacionamentos amorosos, autonomia nas relações de trabalho. Isso tudo vai se desenvolver, vai se ter como efeito aí adultas e adultos mais saudáveis, né, nas suas relações. Não, com certeza. Vou fazer uma pergunta que a Suzana fez, tá? Quais são as necessidades dessa criança? Quais são as necessidades dessa criança? Ela deve ser o que a gente estava falando sobre quando a gente tira a autonomia dessa criança. Acho que é isso. Vamos pensar, vamos fazer o seguinte. Eu não sei em que momento que foi a pergunta, mas qual a necessidade da criança? É ser amado? Me fala um pouquinho disso. Sim. Se a gente parar para pensar, nós temos na pirâmide de Maslow lá, que é um dos psicólogos que trabalha na fenomenologia, que a gente tem algumas necessidades básicas, né? E as necessidades básicas são justamente essas, assim, né? Da nutrição, de você ser alimentado, de você ser cuidado, ter, né? Todas essas coisas básicas e também ter as questões dos afetos, né?
eu acho que as necessidades das crianças básicas são essas. Alimentação, ela perceber no sentido prático da vida de que ela está sendo cuidada, de que ela está sendo respeitada, de que ela está sendo amada. Mas também, assim, essas são as necessidades gerais. Mas eu até fiquei meio na dúvida quando ela falou as necessidades da criança. Eu falei, bom, cada criança também vai ter necessidades específicas, né? Porque a cada um sabe mais ou menos o que exatamente, digamos, essa criança às vezes vai carecer mais de atenção ali no seu desenvolvimento. Mas, de modo geral, as necessidades básicas de uma criança estão justamente aí, né? Nas questões dos afetos e das questões básicas, né? De saúde, de higiene, desses cuidados com ela, para ela poder se sentir cuidada. Suzana, eu não consegui responder, não sei se a gente conseguiu, mas se a gente não conseguiu, você pontua aqui que o Rogério está filtrando. Isso, você manda de novo. Deixa eu fazer uma pergunta que está relacionado ao que a gente vive muito aqui, né? Eu também gosto e sou igual os nossos pais aqui da Filhos. Eu gosto de dicas práticas para o dia a dia. Então, por exemplo, eu chego e falo, poxa, mas eu não ajudo meu filho e na semana inteira de provas ele não estuda, porque ele não tá nem aí. Essa realmente é uma frase muito recorrente. Mas eu imagino que para essa frase estar aqui, existe uma história. Vamos falar sobre isso? Então, e quando chega nessa história, nesse frame aqui, ele não liga para tirar 0. O que se deve fazer? Qual é o caminho bacana, amoroso, que a gente pode ajudar ali naquela relação sistêmica da casa? Primeiro, quando a gente pensa em uma criança, em um adolescente, a gente pensa ele ligado nessa teia sistêmica mesmo, assim. Tem toda uma família, tem todo um contexto. Sim. Para um adolescente, primeiro, falar que ele não... a questão do 0, né? Ele não liga. Ele tirou 0 e ele não está nem aí. Parece que ele não se importa. Primeiro, a gente tem que entender que relação que ele está tendo com o conhecimento, que relação que ele está tendo com os estudos. Porque muitas vezes, na nossa sociedade, inclusive, a gente aprende a entender o estudo como uma coisa pesada, como uma coisa aversiva, como uma coisa que eu estou estudando para passar no vestibular. E já tem todo aquele pânico, aquele terror, né? Então, às vezes, pode ser até um mecanismo de defesa para não ter que se haver com toda essa pressão. E aí eu finjo que eu não me importo, que, tô nem aí para esse 0. Mas, na verdade, é porque às vezes eu não quero assumir a responsabilidade do que é ter que enfrentar, às vezes, com todo esse nível de exigência que às vezes os pais podem ter em relação aos filhos. E aí ele prefere, às vezes, como mecanismo, o que ele dá conta, né? É de se esquivar e se eximir da responsabilidade. Porque se eu não tô nem a puser, então... Mas aí, nesse caso, ela percebe, essa mãe e esse pai, poxa, eu acho que é isso, eu acho que ele tá sentindo pressionado, eu acho que ele não tá acreditando nele. O que fazer nesse momento? Escutar. Perguntar para ele. Eu acho que muitas vezes relações de pais e filhos, principalmente na adolescência, são relações tensas muitas vezes, né? Porque os filhos e as filhas querem passar por um processo de individuação, né? Que é necessário e que muitas vezes eles querem se distanciar. Então, eu acho que a missão, digamos assim, entre aspas, dos pais é sentar e perguntar para o filho, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Como que você está se sentindo em relação a essa matéria? Substituir os porquês, que são perguntas muitas vezes que levam a uma lógica linear, para perguntas mais circulares, né? Boa. Como? Sair desse... Porque sim. É isso que eu vou te responder. Porque assim, ao invés de perguntar por quê, perguntar como, para quê, né? Entender a finalidade. Para quem que você está fazendo isso, né? Às vezes podem ter grupos de amigos, às vezes a questão de pertencimento do adolescente é muito forte, né? Então, às vezes ele quer se sentir identificado, às vezes tem um grupo de amigos e amigas que pode estar ali, né? Sendo muitas vezes um lugar onde ele se encontra afetivamente e está tudo bem, mas que muitas vezes pode, digamos, impactar a forma como ele vai lidar também com os estudos. E aí, ficar de olho nisso é importante. E, sem dúvidas, assim, Cristiane, assim, não tem uma pílula mágica, né? Bem que eu queria falar assim, olha, tem uma pílula, igual eu falei, fantástica. Mas a gente volta sempre para o lugar do diálogo. Porque, de fato, se eu não... É porque a gente fala muito sobre falar bem, né? Assim,
Eu brinco muito disso. Ah, os cursos de oratória estão lotados, mas e curso de escutatória, né? E quando é que a gente vai aprender a escutar bonito? As pessoas falam muito de falar bonito, mas as pessoas esquecem que é importante saber escutar bonito. Sim. Então, saber escutar bonito é muito difícil. Que é você realmente escutar uma pessoa. Sem as suas expectativas, sem aquilo que você projetou, e olhar e falar assim, bora, vamos. Eu estou realmente querendo saber de você. Não com 10 que eu queria, porque eu acho que eu sou uma nota 10, eu acho que tudo tem que ser 10. Eu quero saber de você. Assim, o que está acontecendo com você? Me conta, eu estou aqui para te escutar. Isso transforma a relação. Transforma. E sem pressupor, porque isso é importante, né? Porque a gente já quer também já falar assim, ah, eu já sei o que é, eu já não sei o que. Não, não sei. Ó, tô limpando aqui meus ouvidos, tô inteira para você, tô inteiro para você, me fala. Não, o escutar é fundamental, mas é engraçado, né? A gente lida muito com alunos de Fundamental 1 e 2. Adolescente, nem tanto, viu? É Fundamental e 1. E é justamente nesse início dessa trajetória escolar. E no início a gente quer tanto uma autonomia dos nossos filhos que a gente... Não, ele vai se virar, ele vai se virar. Mas no início a gente precisa ajudar. Mas ajudar na medida. Que esse é o complicado que eu acho. Né? Sim. E a gente percebe também, né, Cristiane, que a gente está num momento da vida onde a vida está exigindo muito dos adultos, né, digamos assim. Se antes a gente tinha uma configuração onde as mulheres ficavam mais em casa, né, no cuidado dos filhos, hoje a gente já tem outra configuração. As mulheres saíram para o trabalho, os homens também estão no trabalho, e acaba que uma forma, às vezes, compensatória desses vínculos, como os pais ficam mais distantes dos filhos, muitas vezes gera muita sensação de culpa. Né? Então, poxa, eu fiquei tão longe, tanto tempo longe da minha filha e do meu filho, quando eu chego, eu quero dar tudo que eu tenho. Eu quero fazer tudo. Né? E aí, isso é muito humano, mas a gente precisa ter muita calma e pensar assim, que consequências que isso tem para minha filha, para o meu filho, para a nossa relação. Assim, o que a gente cultiva quando a gente faz isso? Porque muitas vezes acaba na ansiedade de fazer o melhor que a gente quer, né, que a gente acha que é o melhor, a gente acaba impedindo os nossos filhos e as nossas filhas de se desenvolverem da forma mais responsável possível, né? Que é onde eles começam a entender que o zero é dele, o zero não é meu não, sabe? O zero não é da mãe não, é dele. E ele vai ter que assumir e arcar com esse zero. Não, mas na outra live a gente falava sobre isso. A gente fala que a gente não quer ser a mãe dessa criança que não fez o dever de casa, que tirou nota baixa, que é muito uma questão da gente se perceber nessa relação e se curar, se ouvir, né? Exatamente. Peraí, é muita pergunta. Peraí. Alguém perguntou aqui, a Sandra fez uma pergunta, não sei, você tá aí com as perguntas já. Meu assistente, Rogério, está aqui para me ajudar, calma aí. Ó, filho com transtorno de déficit de atenção e descalculia diagnosticado somente na adolescência. Como lidar com isso? Meu filho já tem 14 anos. É uma criança que tem uma dificuldade de aprendizagem, certamente que teve muito comprometimento. Então, ela carrega dentro de si já uma autoestima mais abalada. Uhum. Como lidar com isso? Primeiro, uma coisa, e aí é uma questão, eu, Alice, psicóloga, né? Porque não existe consenso entre psicólogos e psicólogos em relação a questões dos diagnósticos, né? Assim, cada vez mais a gente percebe muito, um aumento significativo, você deve ver isso muito na escola, questão de crianças e adolescentes com TDAH, né? Isso tem aumentado muito significativamente. E aí não existe consenso entre psicólogos e psicólogos, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado, assim, para não colocar esse diagnóstico sobre todas as coisas, porque muitas vezes a gente põe e aí já começa a colocar o limite, limite, limite. O Vygotsky mesmo, num estudo que ele fez com crianças que tinham algum tipo de deficiência, lá nos anos 1920, 1930, ele percebeu que quando eu coloco, por exemplo, só para usar como analogia, mas assim, ele percebeu que quando eu coloco essas crianças para elas aprenderem só até aqui, porque elas têm dificuldades, elas só vão até aqui. Porque eu já parto da premissa de que elas não vão além, porque elas têm dificuldades. Agora, se eu reforço, se eu aumento, eu percebo que elas se desenvolvem. Legal. Então, assim, é legal pensar assim, tá, ok, tem um diagnóstico, tudo bem, mas o que eu vou fazer com isso? Eu vou me conformar e tudo usar o diagnóstico para justificar as dificuldades,
ou eu vou usar para entender que sim, existe uma dificuldade, mas quais são as potências? Vamos entender aqui o que tem de potência nessa criança. Ela é criativa? Ela lida bem com arte? Ela é boa com música? Ela é boa com o quê? Ela é boa com português? Ela é boa de cálculo? Porque a gente às vezes quer filhos que sejam bons em tudo, né? E aí não tem, gente. Não Você tem. pode até, mas eu não Tem. conheço. Olha, só dando gancho ao transtorno de déficit de atenção, uma outra mãe chamada Mirella falou assim: como dar autonomia para uma criança que tem transtorno de déficit de atenção? E no caso dela, o filho dela tem 13 anos. Você vê, né? O diagnóstico ele está muito ali vinculado a a gente tem uma crença que essa criança, que a gente vai fazer mais por ela, né? A nossa tendência. Exatamente. Essa preocupação crescente dos pais em relação às questões de TDAH, eu acho que já são um sintoma, assim, da sociedade, digamos assim. Por que a gente já está diagnosticando tanto? Porque até alguns anos atrás isso nem existia, né? Assim, o TDAH, enquanto um transtorno, ele é recente e cada vez cresce mais. E cada vez mais pais preocupados com o TDAH. E aí aí é uma problematização do quanto que a gente está ansioso também para nomear, às vezes, processos que podem ser, né? E aí, claro que considerando as devidas proporções, tá? Porque eu parto da premissa que sim, tem crianças que têm TDAH, mas que às vezes a gente está tendo uma compulsoriedade de diagnósticos e uma compulsoriedade também no sentido de uma preocupação excessiva sem antes entender, sem antes... Vamos tirar um pouquinho aqui do diagnóstico? Eu faço muito isso com pacientes, com clientes que eu atendo, que às vezes chegam para mim e falam assim, eu tenho depressão. Eu falo, tá, me fala como que é a sua depressão. Porque depressão, eu vou pegar o DSM aqui, tem os critérios. Mas eu quero saber como é que é a sua depressão. Então me conta, como é que é esse TDAH que você sente? Como é que é a sua desatenção? Como é que é a sua hiperatividade? Como é que você percebe? Porque daí eu dou oportunidade para a criança se expressar e dizer o que ela sente em relação ao transtorno. Eu não vou lá e falo para ela que ela é. Porque, inclusive, isso já é um peso para a criança. A criança já fala, ixi, eu tenho problema. Você quer saber? Eu tenho esse diagnóstico. Olha só, o peso que eu tô dando, ao invés de eu entender para a criança, assim, como que é o seu TDAH? Porque tem 1000, tem um monte. Tem 1000, mas então, e como é que a gente fomenta? Então, essa criança fala, ela se expressa, essa mãe acolhe, esse pai acolhe, e quando ela falhar, porque é uma criança mais desorganizada, certamente, como é que eu entro ali? Oferecendo instrumentos de organização, né? Não sei, eu acho que é muito importante a gente sempre entender como adulto que a gente precisa dispor de materiais para essa criança, instrumentos, fornecer tudo o que é possível, digamos, dentro dos alcances materiais, econômicos, né? Porque a gente tem que pensar também que existem diferentes realidades socioeconômicas, mas dentro do que é possível, oferecer aquilo que está dentro do alcance, sempre para estimular essa criança. Ter esses instrumentos para estimular essa criança é fundamental, mas eu querer fazer por ela, ou querer dar as respostas por ela, isso já é muito nocivo. Então, eu vou lá, eu disponho dos instrumentos, disponho das ferramentas, construo um ambiente saudável, um ambiente onde ela possa se desenvolver da melhor forma possível. Isso é maravilhoso. E construir com ela também esses lugares. Então, assim, às vezes ter momentos onde você possa estar com o seu filho, com a sua filha, incentivando, estimulando o pensamento. Eu acho que isso é muito importante. Estimular o pensamento. Eu não vou pensar por você, até porque eu não vou viver sua vida. Eu não vou viver. É você que vai viver. Então, assim, eu estou aqui como uma mediadora desses processos. Tem uma coisa que a gente fala sempre muito aqui na Filhos, que antes da gente pensar no diagnóstico, ou se já tem um diagnóstico, que estratégias a criança funciona melhor de estudo e de revisão. E se a gente descobre que eu, como mãe e pai, consiga explorar isso. Olha, eu vou te apresentar, esse é o melhor recurso, papapá. Mas uma apresentação para que ele para que ele consiga evoluir, né? É Deixa eu só perfeito, ver. Cristiane. Hã? Olha, isso é perfeito, isso que vocês fazem, no sentido de olhar a singularidade dessa criança, explorar junto com ela, não parte de porque muitas vezes é muito tentador, né? Assim, eu acho que é um convite muito sedutor, essa coisa do universal, né? A gente fica muito tentado a entender assim, não, então tá, é sedutor, mas
a vida, ela demanda da gente muita singularidade, né? Assim, de olhar o caso e entender o que se trata. Mas é porque não é na. É porque não, a gente está tão perdido, assim, eu falo como mãe, né? A gente tenta, estuda, ama, e mesmo assim a gente erra, e a gente tem culpa nisso. Né? E assim, a coisa mais importante da nossa vida é ter filhos. E a gente sempre vai errar. E a gente não sabe lidar, a gente não é muito acolhedor com os nossos erros, né? Como mãe e pai, né? É difícil. Exatamente. Vou para uma pergunta da Sandra. Uma menina de 12 anos quer ficar bastante sozinha. Sempre perguntar, querer saber, oferecer ajuda é legal? Ela é mais introspectiva. Ou é invasivo para ela? Como saber a dose? É isso que você escreveu? Como saber? Dosar. Como saber dosar? Sim. Foi essa pergunta que eu tinha visto da Sandra, achei curiosa, me chamou a atenção, porque eu acho que essa é uma dúvida, muitas vezes com crianças, adolescentes introspectivos, o adulto, o pai, mãe, responsável, às vezes até o professor ou professora fica sempre nessa coisa assim, será que eu chego? Será que eu pergunto? Parece que essa criança tá meio assim. E aí a gente fica com medo, né? Muito cheio de dedos, com medo de ser invasivo Isso. ou de repente também não perguntar e depois virar uma história. Não sei se você já assistiu aquele filme Precisamos Falar sobre Kevin. Sim. Então, assim, às vezes a gente fica nessa coisa, assim, no medo de perguntar. Eu acho que é óbvio que é preciso saber dosar, mas eu acho que a gente precisa fazer movimentos mais ativos, pensando que você é a figura do adulto, o outro é a figura da criança e do adolescente, assim, ele está se desenvolvendo ainda, então eu acho que entender o lugar de pressuposto, né, assim, de que adultos deveriam ser mais maduros, mais maduras, né? Então, assim, partindo desse pressuposto, o certo, digamos, entre aspas, é o adulto olhar para a criança e falar assim, olha, me fala o que está acontecendo com você, me conta. Só que é óbvio que cada caso é um caso. Às vezes você também vai tentando entender como chegar, porque às vezes isso não precisa ser no nível de uma pergunta, às vezes pode ser no nível do gesto. Né? Então, vem jantar comigo, eu fiz um macarrão pra gente hoje, você adora macarrão. Chega aqui mais perto. Não tem aquela série que você adora? Me mostra. Eu queria tanto assistir. Existem modos de chegar perto, né? Não tem. Às vezes a gente acha que é só a pergunta. Me fala o que está acontecendo com você. Existem várias formas. Você adora aquela. Você gosta de Clarice Lispector? Me mostra aí o livro dela. O que ela fala nesse livro, nessa estação? Chegar perto, né? Eu acho. Chegar perto é importante. E a forma, né? Eu adorei. Vamos lá. Meu filho não quer fazer vestibular. O que fazer? Difícil. Essa pergunta é dificílima. Porque está envolvido muita coisa, né? A minha expectativa como mãe no futuro dessa criança, né? É só um parênteses rápido. Eu sempre coloquei na minha cabeça, quando eu era jovem, que a inteligência estava relacionada à pessoa fazer contas rápidas. Então, eu sempre, por muito tempo, fiquei me achando burra, porque eu não fazia. Eu preciso até hoje de calculadora para 2 mais 2. Então, eu acho que eu tinha, as pessoas, meus pais, eu acho que tinham uma expectativa disso, porque eu interiorizei isso de uma forma difícil de eu ter tirado. Sim. Aí eu fico pensando, imagina se eu falo para minha mãe e pro meu pai naquela época, não vou fazer vestibular. Sim. Eu acho que, assim, o primeiro ponto, talvez, para a gente pensar, para a gente gerar reflexão nesse sentido, é pensar que o vestibular está dentro de um contexto cultural, no Brasil, extremamente, assim, valorizado aqui, né? Existe uma cultura brasileira que desde pequenininho tem até algumas escolas que fazem um simuladinho do Enem com crianças de 5 anos de idade já para treinar para o Enem, uma lógica assim, uma lógica já extremamente, né, assim, estimulando uma competição e uma noção, isso que você traz, Cristiane, é extremamente importante. Como que a gente começa a pensar o que é inteligência, né? Ter inteligência é ter um diploma, é ser bom de conta. E aí, assim, que associação é essa que a gente faz inclusive com a ideia de sucesso, de você ser bem-sucedido,
é você ter um diploma. Se você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, já não tem tanto essa cultura, né, da coisa de uma formação, até porque lá é muito caro, né, para você fazer uma graduação superior. É caríssimo. E aí, se você não consegue uma bolsa, ou se você não é um atleta e consegue, tananã, é muito difícil você entrar. Então, tem uma outra lógica, muito mais empresarial, de outros sentidos, que são produzidos culturalmente, né? Tanto que lá eles não perguntam no que você se formou, é o que você faz para viver. É essa pergunta, o que você faz para viver? Então, assim, se a gente parar para pensar em contextos culturais, o Brasil supervaloriza essa questão de um diploma. Tanto que alguns pais falam para o filho o quê? Forma. Pega o diploma e depois você vê o que você faz com isso. Não, e assim, forma em Direito e em Medicina. Aí a gente resolve. Exatamente. Olha só, para quem que é o diploma, né? É isso. Então, eu acho que é bom a gente pensar essas coisas. E aí, quando a gente pensa isso, não é no sentido de dar uma resposta, né? Mas no sentido de gerar reflexão do valor que a gente está dando para essas coisas e entender que lugar que isso vai ter na nossa vida. Pensando que, inclusive, as pessoas que estão assistindo essa live estão querendo buscar reflexões também, né? Porque a gente não sabe, a gente não nasce sabendo essas coisas. A gente vai aprendendo e treinando e desenvolvendo. E se a gente está falando de autonomia, a gente tem que falar, inclusive, da autonomia do pensamento, né? E aí, Claro. gerar reflexão, gerar pergunta, é você desenvolver autonomia, né? Você desenvolver um processo de não ter a resposta, mas vamos pensar juntos, né? Eu acho isso fantástico. Então, aí imagina, eu, mãe dessa criança que está me dizendo, essa criança adolescente me falando, não vou fazer vestibular. Então, seria interessante para mim, no que a gente está conversando, falar assim, bacana, então o que você vai fazer? Né? Sei lá, deve ser um empreendedor, não sei. Exato. É perfeito, Cristiane. No sentido de pensar assim, que alternativas, então? O que você está pensando para sua vida? Me conta. Me esclareça. Deixa aí eu te ajudo. Exatamente. Aí volta para o lugar de mediador. O diploma é seu, ou se você não quiser o diploma, tudo bem. Mas vamos entender quais são os seus caminhos. E lidar com a frustração. Porque o adulto, o pai e a mãe, ele vai se frustrar. Mas o pai e a mãe, ele se frustra desde no nascimento. No nascimento. Não, eu li um livro hoje, estava lendo um livro que dizia assim, quando o seu filho nasce, toda aquela criança que você idealizou morre ali. Então, é um sofrimento muito desse início. E aí você vai amando aquele novo ser que você não tinha imaginado. Então, se eu falasse para minha mãe, eu não vou fazer vestibular, a minha mãe de serviço público seria, né? Eu não sei o que ela faria. Sim, seria o fim, né? Mas aí pode falar. Não, eu fico para essa mãe que falou sobre isso, eu acho que a gente está vivendo num momento que é muito importante o valor do empresário, né? Que existem outras opções que seu filho vai ter sucesso. E, na verdade, o sucesso está ligado à felicidade daquilo que ele foi escolher. Que não está relacionado a outras coisas, né? Não sei. Eu acho esse ponto sensível e bonito demais que você tocou. Às vezes a gente se preocupa muito na questão do sucesso profissional como uma questão de status, porque a gente aprende muito essas questões de status, elas ficam muito introjetadas na gente. Mas a gente não se pergunta se as pessoas estão felizes. E não por acaso a gente está no século da depressão, assim, porque as pessoas estão fazendo coisas, igual o filme do Charlie Chaplin, em tempos modernos, que a máquina começa a rodar e de repente ele já não sabe mais quem ele é. Porque a gente entra numa lógica consumista, numa lógica produtivista, de fazer, e a gente chega e fala assim, ué, mas qual que era mesmo o meu propósito? Assim, o que era mesmo que eu queria para mim? E aí as pessoas vão se desconectando numa era que o tempo todo o que tem sido promovido é um processo mesmo de desconexão, muitas vezes, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa. Inclusive, a internet, ela é um grande... Se antes... Eu gosto muito da reflexão da Maria Homem, que é uma psicanalista, se ela fala assim, se a grama do vizinho antes era verde e era difícil saber do que estava acontecendo, agora eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu vejo todo mundo feliz, todo mundo rindo. A grama do vizinho, que antes era longe, ficou na minha cara. O tempo inteiro eu vejo isso. Eu sempre acho que o outro é mais feliz que eu. Eu sempre acho que o outro é mais bonito que eu. O filho do outro, né? Nossa, olha o tanto que esse filho é, né, certinho, não sei o quê. As mães começam a comparar os filhos, né? Então essas coisas todas vão adoecendo a gente. E a gente e a gente não percebe que a gente compara.
Então, assim, eu acho que uma coisa boa que a gente precisa fazer é sempre estar atento ao que a gente está falando. Porque, às vezes, a gente fala uma frase e está fazendo assim, mas você viu o que o ele faz? Você viu que ele tirou nota boa? Ele estudou. Tem muita coisa envolvida aí, né? Isso Olha, de comparação é terrível. Não, eu acho difícil. Muitos pais de aluno impõem a leitura, às vezes como punição ou uma compensação, deve ser isso. Como estimular jovens que nem se interessam por começar a ler? Ah, esse Nossa. assunto eu gosto. Vai lá. Gente, olha, a gente estava falando agora há pouco sobre essa coisa de como a gente aprende que estudar às vezes é chato. A gente aprende como uma lógica da punição. Quando eu coloco essa criança para ler como uma punição, o que eu estou ensinando para ela? Sim. Eu estou ensinando que ler é um castigo. É um castigo. E aí, assim, eu estou ensinando uma lógica completamente equivocada da minha relação com os estudos, da minha relação com a leitura. Eu estou ensinando para ele que ele vai ser punido, a lógica da punição, né? Vai ser, então, leia isso aqui como uma forma de castigo, né? Como incentivar a leitura? Bom, além de ser um bom leitor. É exemplo. Eu ia falar isso. Porque, assim, é óbvio, a gente sabe que as crianças, elas aprendem muito com os comportamentos dos pais, né? Assim, é óbvio. No sentido daquilo que ela vê no dia a dia, das rotinas que são criadas. Então, se o seu filho, a sua filha vê você lendo, e se você promove hábito de leitura com ele, então vamos ler junto, vamos deitar aqui antes de dormir, contar uma história, dar livros para o seu filho, incentivá-lo, né? Desde pequenininho, assim, desde bebezinho. Você ir fazendo essa promoção, você vai mostrando para ele o quanto a leitura é estimuladora de conhecimento, de repertório de mundo, de palavra, né? Assim, o quanto é bom a gente ter palavra para colocar assim nas coisas. Não, com certeza. Não, e tem outras coisas, assim, a leitura ela não precisa estar no livro. A leitura pode estar num jornal, numa revistinha, no cardápio, No né? gibi. Em tudo. Meu marido, que adora futebol desde cedo, ele ficava vendo só o caderno de futebol e lia tudo ali. Aí depois ele ia para uma revistinha de futebol. Ele é jornalista, ele ama ler. Mas você vê, né? Ele começou a partir do mundo dele, daquilo que tinha significado. Exato. Não adianta eu querer colocar uma criança para ler algo que não tem sentido para ela. Então, assim, quando você consegue entender também o que. Porque às vezes eu acho, não, porque meu filho tinha que ler, eu tô aqui pensando, um adolescente, meu filho tem que ler Dostoiévski. Aí eu coloco o menino para ler Dostoiévski, ele fala, gente, que é isso, pelo amor de Deus. Não. E aí, né, eu parto de uma premissa assim, de que todo mundo tem que gostar da mesma coisa. Ao invés de eu entender, igual você deu o exemplo do seu marido, então, assim, o que me aproxima da leitura, por exemplo? Futebol é um código que eu entendo e que eu tenho curiosidade. Então, fazer digamos, entender quais são as curiosidades, respeitá-las e incentivá-las, né? Não, perfeito. Tem aquele tipo de mãe que compensa. Eu estava pensando aqui, porque você falou de leitura, eu li muito pouco quando eu era mais jovem. E hoje, eu acho que a Amazon, ela é sócia minha. E todo dia tem um livro novo lá em casa para Valentina. Sim. Uhum. Sim. Fala um pouco mais dessa maternidade, né, essa parentalidade que a gente compensa na nossa criação, né? O que a gente precisa ficar atento, né? Tá? Fala. Uhum. Acho importante falar. Eu achei legal esse exemplo que você deu, porque acabou que, assim, nesse caso especificamente, assim, tem várias dimensões, né? Mas que legal que você incentiva bastante a leitura e fala assim, não, aqui, ó, tem muita coisa para você ler. Então, eu acho que nesse sentido é muito bacana, o estímulo é muito bacana. Mas daí também, o outro lado da moeda e se é Valentina, né? E se a Valentina não se interessar, né? Por todos aqueles livros, né? Ou ela buscar outras formas de compreensão do mundo, às vezes mais audiovisuais, por exemplo. Isso. Aí a gente também tem que se haver com isso. Porque eu acho que, é claro, né? Assim, a gente sempre vai buscar nas nossas relações, muitas vezes, modelos compensatórios. Muitas vezes, formas daquilo que faltou lá na nossa infância, faltou na nossa vida, e a gente agora, às vezes, quer dar para os nossos filhos aquilo que a gente não teve.
como uma forma de suprir, na verdade, uma coisa que é nossa, uma carência ou uma carência, uma deficiência nossa, no nosso filho. E, na verdade, a gente olha e fala, opa, peraí, o que eu tô querendo aqui? Né? E aí, tanto que a gente pega muitas gerações, às vezes, de pais que não tiveram uma infância, digamos, muito abastada, muito, né, assim, que foi uma infância, às vezes, muito, com muitas privações. E aí, quando ganha dinheiro, quando tem filho, fala assim, não, mas meu filho vai passar fome nessa casa, não. O que você quer? Aí faz aquelas farturas, faz isso aqui, porque aqui ninguém passa fome. E aí, né, assim, tá, tudo bem, que bom que agora você se desenvolveu, e que bom que agora você está num outro momento da sua vida, que ótimo. Mas, assim, como também descobrir medidas para que eu não compense, né? Aí, voltando para a questão da autonomia, porque aí eu acho que eu tenho que dar tudo para o meu filho. E aí, se eu dou tudo, eu tiro dele a possibilidade dele se entender como autônomo, dele se entender como responsável, de que ele vai ter que organizar a agenda dele. A agenda é dele, né? Assim, não é minha. Eu tenho a minha minha agenda lotada. Agora ele vai ter que olhar a dele. E aí, quando a gente promove isso, é fantástico. Quando a gente tira a autonomia, eu estava pensando nisso quando a gente conversou pelos áudios, que quando eu faço tudo por ele vai fazer uma reflexão, não sei se você que falou, não sei, mas assim, por que minha mãe faz o tempo todo as coisas por mim? Eu não consigo, né? Aí eu fico pensando nas crianças que a gente está falando de escola. Poxa, eu não consigo organizar uma semana dos meus estudos? E aí eu tenho certeza que muitas vão me dizer, mas eu já dei essa oportunidade e não deu certo. E aí retomam ao que era antes, que é fazer tudo. E aí, para quem está nessa situação, acho que a melhor coisa, e é realmente muito importante, existe um processo de mudança. Esse processo, ele precisa ser ajustado. Poxa, não deu certo aqui nessa semana. Beleza. Daqui a 2 semanas tem as outras provas. Como é que eu posso ajudar, né? Eu não posso deixar 100%, mas, poxa, eu posso organizar o material. Quais dias que você consegue estudar? Aí você ajuda ele a montar o planner, né? Eu fico pensando nisso. Não zerar tudo e voltar ao que era, mas ajustando o processo. Isso que você trouxe, Cristiane, é muito importante no sentido de confiar no processo da criança e do adolescente. Eu confio no seu processo. Eu tô com você, eu confio. Porque se eu faço tudo, eu tô dizendo para ele que ele não é tão capaz assim. Que eu não confio nele. Eu não confio. Porque, olha só, ele já me deu pistas de que ele não é confiável. E aí eu reafirmo aquilo que a psicologia também chama de profecia autorrealizadora. Às vezes a criança, ela começa a desenhar quase como uma profecia autorrealizadora dela mesma. De achar que, então, porque falaram que ela vai ser assim, né? Síndrome de Gabriela. Então, eu sou assim mesmo, é isso. Minha mãe, inclusive, faz tudo por mim. Eu já tiro 0. E aí, o que você faz? Não é nada. Minha mãe resolve lá os problemas, vai na reunião de pais e professores, acha que o problema é a escola, acha que o problema é o professor, acha que o problema é todo mundo. Mas ela não assume para ela a responsabilidade, né? Assim, dos processos. Alice, deu 1 hora, eu não vi. Desculpa. Sério? Nem eu. Me perdoe. Meu grande irmão está aqui e falou, acabou. Então, olha, Tá. a gente certamente marca um outro dia, com certeza. Mas, querida, obrigada pela disponibilidade de falar com os nossos pais aqui da Filhos, viu? Obrigada a vocês, foi ótimo. Um prazer te conhecer, Cristiane, você é maravilhosa. Você que é, querida, ó. Beijo, viu? Beijo em todo mundo também que estava aqui. Beijos em todas as pessoas. Um beijo, perguntas? Beijo. Beijos.